Aqui, ó. Ó, toma lá, dá para ela. É o Muriel, professor? É, mas um tiquinho só. Ah, tá. Tiquinho? As we like to call it, folks, liquid courage. São vários tiquinhos. São vários tiquinhos. Liquid courage. Obrigado. Não, doutor. Deixa ele vai sinalizar para mim aqui, senhor Neto. Vou guardar. Ok? Pode começar, professor. Pode começar. Tá no ar? Tá Estamos no no ar? Alô, pessoal. Tudo bom aí? Me contaram aí que a palestra do Ângelo Monteiro foi sobre a geração de 26, o modernismo nordestino. Isso é muito propício, porque o nosso tema é exatamente esse. Vocês sabem que em mais ou menos 1870, 1872, Machado de Assis publicou um ensaio chamado O Instinto da Nacionalidade, onde ele notava que o traço predominante da literatura brasileira até então era a busca da identidade nacional. Isso continuou ao longo dos tempos e o modernismo de 26 foi claramente uma manifestação disso, assim como o modernismo paulista de 1922 e vários outros movimentos e uma série inumerável de obras literárias que se manifestaram desde então. Então, esta permanente busca da identidade, essa pergunta, o que é o Brasil, o que é ser brasileiro, o que é a experiência brasileira do mundo, isso aí é uma constante na nossa literatura, em toda a nossa cultura. Acontece o seguinte, que não existe identidade nacional sem que o povo participe dela. A identidade nacional pode ser definida sumariamente como a memória dos grandes feitos realizados em comum. E o que mais caracteriza a nossa história é a ausência da participação popular. O último caso de grande participação popular, aliança de governo e povo, num grande empreendimento, quando foi? Foi a Guerra do Paraguai. Então, ao contrário do que acontecia nos países em torno, onde a guerra era eminentemente um empreendimento do governo e o povo estava indiferente ou contra, no Brasil houve uma onda de entusiasmo nacional pela guerra como nunca se viu. Quer dizer, o povo inteiro apoiou o esforço bélico do governo. Então, isso aí ficou, evidentemente, durante algumas gerações, ficou na memória, agora já apagou. Então, isso era um fortíssimo elemento de identidade nacional. Daí para dentro, quando você vê, por exemplo, a proclamação da República foi um empreendimento de uma elite a qual o povo permaneceu totalmente indiferente. Não é isso? Do mesmo modo, se você pegar as várias revoluções brasileiras, Revolução de 30, Revolução de 32, tudo está em empreendimento da qual apenas uma parte ínfima participa. Bom, podemos dizer que a Revolução de 30 foi um assunto gaúcho. Ela expressa a identidade nacional gaúcha. O resto do país recebeu a Revolução de 30 como quem recebe a chuva na rua ou uma pedrada na cabeça. Não tem nada a ver com isso. Não foi um empreendimento nacional de maneira alguma. A Revolução de 32 foi um assunto local paulista. Durante algum tempo permaneceu na memória paulista, né, e era vamos dizer, um elemento da identidade paulista. Hoje, acredito que hoje nem é mais, já apagou. Então, você vê, esses dois estados, São Paulo e Rio Grande do Sul, eles têm uma espécie de identidade local que é quase uma identidade nacional. É isso. Mas o país como um todo não tem de jeito nenhum. E mais ainda, essa separação entre os empreendimentos do governo, do Estado e as do povo, né, tem se tornado uma coisa tão profunda que se tornou praticamente insanável. Quando você vê os movimentos populares de 2013 a 2015, você percebe que a elite, sobretudo a parte governante da elite, não entendeu absolutamente nada do que se passava, e, aliás, o movimento era contra ela. Tá certo? Então, aí você vê um estado de... Primeiro,
Você vê décadas de alienação do povo em relação aos empreendimentos do governo. E depois você vê a alienação total da classe governante em face da iniciativa popular. Então, isso é a mesma coisa. Quer dizer que o problema da identidade nacional brasileira é um problema desesperador. Em 1989, eu dei na Casa do Estudante do Brasil, do Rio de Janeiro, uma conferência sob o título O Fim do Ciclo Nacionalista, em que eu observava exatamente isso. O Brasil era um país cuja cultura se definia, como dizia Machado de Assis, eminentemente pela busca da identidade nacional, isto é, o projeto de formar uma nação. Acontece que nós estávamos já em 1989 entrando na era globalista, que é a era da dissolução das soberanias nacionais e da deglutição das nações por um establishment global. Portanto, parecia que nós tínhamos chegado tarde demais na história. Não havia mais tempo de formar uma nação, porque todas as nações estavam se dissolvendo. Esse era o problema, tal como me aparecia em 1989. Hoje está um pouquinho diferente, porque você vê várias reações nacionais, né? E hoje em dia já existe uma imensa bibliografia sobre o renascimento dos nacionalismos, né? É um fato que está acontecendo e que, para o Brasil, é enormemente auspicioso, porque, se você disser, a vida brasileira é o nacionalismo brasileiro, nunca houve outra. A nossa cultura não tem outro tema, a não ser a formação da nossa nação, né? Então, é o grande momento do Brasil. E este momento se cristalizou, se corporificou, primeiro, nos movimentos populares contra a roubalheira, contra o PT, contra o Foro de São Paulo, essa porcariada toda, e agora na candidatura do Jair Bolsonaro. Queiram ou não, a coisa é assim. Quer dizer, queiram ou não, o Jair Bolsonaro é a única pessoa que exprime o senso da nacionalidade. E por isso é o sucesso dele. Eu acho que os outros, eles não estão nem entendendo o que está se passando, porque frequentemente estão interpretando os acontecimentos às avessas. Hoje mesmo eu fiz um vídeo, que já deve estar online, comentando uma entrevista dada por um brasilianist alemão chamado Georg Walter Wink, que fala um monte de besteira, e ele interpreta o impeachment da Dilma como uma reação da elite econômica contra as políticas populares do governo petista. Quando não foi nada disso, a reação popular contra a roubalheira da elite. Isso está enxergando tudo ao contrário. Mas não é só ele que está enxergando tudo ao contrário. Por uma questão, vamos dizer, de preservação da sua autoimagem, a esquerda brasileira também interpreta assim. Embora ela esteja intimamente aliada à elite, apoiada por tudo quanto é mega bilionário brasileiro e estrangeiro, e o próprio apoio que recebe da Deutsche Welle é uma prova disso, recebe apoio da Deutsche Welle, do Economist, todo mundo, né? A esquerda sente a compulsão de continuar se retratando como se fosse representando o povão em luta contra uma elite, quando ela mesma é elite. Nunca houve, vamos dizer, um governo brasileiro que fosse tão protegido pela elite econômica como foi o governo petista. Todo mundo passou a mão na cabeça do governo, todo mundo apoiou, inclusive a mídia inteira, e só parou de apoiar quando não dava mais para esconder a corrupção. Mas o resto continuou escondido. O Foro de São Paulo continuou escondido. Os planos continentais de dominação comunista continuaram escondidos. Ninguém queria mexer nisso. Por quê? Se fosse contar todos os crimes em que o PT se envolveu, na sua parceria com as Farc, com o MIR chileno, com o governo venezuelano, etc., etc., o Lula não estaria na cadeia, o Lula estaria num pelotão de fuzilamento. Seria a coisa mais justa, porque são crimes de traição e de cumplicidade com o genocídio, coisas que não acabam mais, um atrás do outro. Então, o que nós vemos é a grande mídia e, portanto, o grande capital todinho protegendo o PT. Você veja, o fato de que toda a grande mídia, Globo, Veja, Estão, Folha, etc., etc., escondesse durante 16 anos, não é 16 dias, nem meses, a existência do Foro de São Paulo. Ora, como é possível
que isso acontecesse uniformemente em toda a mídia, só por coincidência. É claro que o sindicato dos proprietários de jornais e revistas decidiu proteger, acobertar o Foro de São Paulo, e fez isso. Então, havia, por um lado, os donos de jornais e, por outro lado, as redações inteiras. Né? Então, o que é isso aí? A elite aliada à intelectualidade, a grupos artísticos, etc., para proteger um partido nitidamente comunista. Né? Quando eu falo comunista, não estou falando de convicções comunistas. Convicção não interessa. Interessa que o PT está dentro de um esquema de poder internacional comunista. Esse é o problema, né? Existe um ditado francês que eu gosto muito. Você quer mudar a opinião do homem medíocre, muda ele de lugar. Quer dizer, a opinião dele reflete o meio social, as associações que ele tem, os amigos, etc. E não algo que está na cabeça dele, porque na cabeça não tem nada. Né? Então, o Lula é o típico exemplo. Uma vez estava discutindo com esse idiota desse Marco Antônio Villa, ele disse, mas onde se viu dizer que o Lula é comunista? Ele nunca leu Marx. Eu falei, mas 99% dos comunistas jamais leram Marx e não precisam disso. O que eles precisam é estar vinculados a um meio onde eles têm o apoio dos amigos comunistas. Então, recebe o emprego que é dado pelo protetor comunista, etc. Então, esse conjunto de relações, de laços externos, é isso que define se o sujeito é comunista, nazista, fascista, etc. E não a convicção íntima, meu Deus do céu. A convicção íntima só tem importância se o cara for um intelectual, um homem de pensamento. Daí esse se define pelo que ele pensa. Mas o homem comum, ele se define pela sua posição social, não pela sua filosofia, porque não tem nenhuma. Isso é a coisa mais óbvia, né? Agora, como é que eu posso fazer o Marco Antônio Villa entender isso? Ele também não tem nada na cabeça, além de merda, pô. Então, como é que pode entender alguma coisa? Né? Então, é aqueles camaradas que vê assim, comunismo, ele vai ver o que é no dicionário, né? E só entende, comunismo é a estatização dos meios de produção. Então, se não estatizou os meios de produção, não tem comunismo. Isso aí me lembra uma história contada pelo Jorge Gurdjieff. Ele disse para um aluno dele, você não tem consciência moral? No dia seguinte, o cara voltou. Fui procurar aquele negócio no dicionário, não encontrei. Né? Então, é assim. Então, o que aconteceu, vamos dizer, foi uma separação assim, tão profunda entre elite e povo, que o povo reagiu, renegando, de repente, todo o sistema de representação que a elite havia montado para ele, que é o que eles chamam da normalidade democrática. O que é a normalidade democrática? É o governo eterno do PT e PSDB, junto com a mídia e as grandes fortunas. Para ele, isso aí é a ordem democrática, representa a estabilidade das nossas instituições. Agora, 80% do país está jogado fora disso. Então, como é que é possível, vamos dizer, uma democracia sem povo? Isso não pode continuar. E foi exatamente esta contradição profunda do sistema que gerou os movimentos de 2013, 2015, e agora este fenômeno extraordinário da candidatura Bolsonaro, né, que hoje mesmo deu até do Tico Santa Cruz, com 71% das intenções de voto, e que produziu nas ruas o maior movimento de massa da nossa história, superando as passeatas de 2015. Então, quem é que pode negar que isto é o Brasil verdadeiro? Que o outro Brasil é só, vamos dizer, uma imagem pintada numa tela para enganar trouxa. O outro Brasil, o Brasil da ordem democrática, não existe. Ele é apenas um fingimento. É uma bolha de sabão. E ele vai morrer de qualquer maneira. Então, o que nós estamos vendo, vamos dizer, é o autoestrangulamento desse establishment. Nós podemos chamar esse establishment de esquerdista, sim, na medida dos seus compromissos. Ideologicamente, muitos não são esquerdistas, mas o que interessa? Você diga, eu não sou esquerdista, mas eu estou comprometido aí com o Maduro, com o Fidel Castro, com o Foro de São Paulo, etc. Pô, aí não dá, né? Então, por exemplo, esse pessoal, as famosas empreiteiras brasileiras, elas trabalham para esse esquema. São todos bilionários, são um bando de idiota. Você quer saber? Eu vou até... Olha, nos anos 90, eu estava fazendo um serviço na Paulo Debrecht, e eu falei da cara do Emílio Debrecht, não se meta no PT que você vai se ferrar. O cara fez exatamente o contrário. Olha, uma coisa que eu me gabo na vida é de ser um bom conselheiro. Eu não dou conselho para os outros para me aproveitar deles e visando vantagem, não. Eu dou porque examinei a coisa e olha, é assim, assim, assim. Se você for por aí, você vai se ferrar.
Não adianta falar com isso, como não adiantou falar com os milicos, não adiantou falar com o político, não adiantou falar com nada, porque esse pessoal não queria saber o que ia acontecer, eles queriam saber assim, da imagem que eles desejavam para o futuro, o Brasil ideal deles. Eles confundiam o Brasil ideal com o Brasil real. Todo mundo fazia isso. Por quê? Porque o Brasil real era muito feio, gente. O Brasil real era o Brasil onde estava se montando um esquema de poder como nunca existiu no mundo. No mundo. Presta atenção. Se você pensar assim, qual era o poder que, no dia da invasão do Palácio de Inverno na Rússia, tinha o Partido Bolchevique? Ele dominava os soviéticos. O que eram os soviéticos? Eram comunidades rurais, administrações rurais, como a do MST. Eles tinham isso. E tinham um pedacinho do exército que estava descontente por causa da derrota na Primeira Guerra, estava voltando para casa, né? Desiludido, revoltado do governo. Era isso que o Partido Comunista tinha. O Partido Comunista não tinha um cargo público, não dominava uma delegacia de bairro, não dominava escritório arrecadador de imposto, nada. Quando você vai ver no Brasil, eles dominaram toda a administração federal. Então, eles têm os sovietes, que é exatamente o MST, eles têm uma boa parte do exército, não vamos nos enganar, porque durante 40 anos estiveram fazendo infiltração nas academias militares e isso acaba funcionando. E tem toda a administração federal, uma boa parte das administrações estaduais. E tudo isso apoiado num esquema exterior que congrega no Foro de São Paulo 200 partidos e outras organizações, sem contar o apoio da mídia internacional, o apoio que tem nos organismos internacionais, etc. Tudo isso é o esquema que domina o Brasil. Domina contra a vontade da população. Então, o que nós temos hoje é assim, 80% da população contra um esquema de poder como nunca se viu no mundo. Pensar bem. Veja todos os casos em que o movimento revolucionário tomou o poder, pergunta o que ele tinha na mão antes. Pergunta assim, o que os nazistas tinham na mão quando eles tomaram o poder? Eles não tinham nada, né? Eles tinham um pedacinho assim das Forças Armadas, tinham lá os grupos militantes, agitador, era isso, era tudo que eles tinham. O que o Mussolini tinha quando tomou o poder na Itália? Também a mesma coisa. Agora, o que essa turma do PT e das Farc e do Foro São Paulo tem no Brasil? Toda a administração, gente, né? Então, isso quer dizer que a inépcia, a preguiça, né, do pessoal conservador, direitista, etc., deixou que isso chegasse longe demais, apesar de eu estar advertindo, gritando e implorando desde o começo da década de 90. Não adiantou absolutamente nada. Então, a própria culpa que esse pessoal acumula nessa sua omissão os enfraquece mais ainda perante a situação atual. Então, e aí é a situação a que nós chegamos hoje. Nós temos um povo todo sem meios de ação. O único meio de ação que o nosso povo tem é ir para a rua berrar, e ele está fazendo isso. Você não tem um partido que esteja a favor deles, a não ser o partidinho do Bolsonaro, que fundaram agora para isso. Você não tem um jornal diário, você não tem uma estação de televisão, você não tem uma universidade, nada. Todo o establishment em cima é partidário do Foro de São Paulo, do tucanopetismo. Então, esta é a situação na qual estamos vivendo. E isso é uma situação nitidamente revolucionária, onde nada das estruturas de poder pode ser conservado sem estrangular o povo completamente, e o povo não pode subir sem derrubar tudo isso. Esta é a situação. Em 2015, eu já disse, essas passeatas, elas são o momento culminante da Revolução Brasileira. E o que é a Revolução Brasileira? É o permanente esforço do povo para derrubar o estamento burocrático, quer dizer, essa elite mandante, e ter voz ativa na decisão do nosso destino. É novamente o que o povo está querendo. Só que, podemos dizer, nunca o esquema opressivo foi tão forte e nunca o povo foi tão forte. Esta é a situação. O que vai dar em seguida, não sei, mas em grande parte depende de vocês. Tá? É isso aí. Muito obrigado.